Preparada. Boa tarde, mulheres. Jeff com elas, número 3. Sejam bem-vindas. Estamos muito felizes de poder estar aqui hoje novamente.
Você é muito bem-vindo aqui e obrigada por sua presença. Daqui a 2 semanas, provavelmente, vamos ter mais um. Então, já vou adiantando, convide suas amigas, já convide-as agora também, quem tiver aí, para poder ouvir essa palavra. Se você tiver amigas que sejam mães, que criam seus filhos sozinhas, você pode convidá-las para vir participar aqui com a gente hoje, que essa palavra é para ela, principalmente. Acredito que aqui você poderá abençoar a vida dela e abençoar a sua. Hoje a gente vai ter um bate-papo super legal aqui com a pastora Tânia, lá de Curitiba, e também com a doutora Simone Laurenti, lá de Manaus. Para algumas cidades como a nossa, é uma tarde bem fria de inverno, um dia bem frio, e acredito que com esse papo a gente vai aquecer bastante o nosso dia e também o nosso coração. Agora eu vou apresentar a nossa equipe, né, a equipe do GFI Brasil. Aqui ao meu lado eu tenho a dona Norma Barradas, que é diretora do Ministério já desde 2007. Eu, que sou uma das secretárias. E agora também eu vou introduzir aqui no nosso bate-papo a Lígia. Bem-vinda, Lígia. Oi, boa tarde a todas. Tudo bem com vocês? Bom, gente, eu queria falar... Tudo bem, Lígia? Bem-vinda. A Lígia... Bom, eu só queria deixar um recadinho para o pessoal que está participando conosco, né? Eu trabalho no GFI também com a Helena, com a dona Norma, o pastor Dinarte, e a gente faz o GFI com elas aí, contando com a participação de vocês. Então, para vocês participar, a gente pede para deixar as perguntas, pedido de oração, ou se você quiser saber mais informações do que está comentando, do que a gente vai falar, ou se você ficou com alguma dúvida, até mesmo do que as nossas convidadas falaram, vocês podem deixar aí no nosso comentário aí embaixo, que a gente vai estar respondendo. E todos que possíveis, que a gente conseguiu. O que a gente não conseguir, a gente vai respondendo depois, tá bom? A gente vai deixar aí nosso canal de comunicação, vocês comentarem, e a gente vai estar lendo alguns comentários durante a nossa live, tá bom? Então, a gente conta com a participação de todo mundo. E se você quer conhecer mais, pode entrar em contato comigo ou com a Helena, e a gente vai estar à disposição para atender todas vocês, tá bom? Deus abençoe a nossa live. Obrigada, Lígia. Eu falei rapidamente sobre as nossas convidadas, mas agora minha mãe vai apresentá-las mais devidamente, dando a devida honra para elas. Por favor. Boa tarde, primeiramente. Mulheres GFI. É um privilégio para nós termos vocês nos acompanhando nesse dia. E sejam bem-vindas. Tirem esse tempinho para poder relaxar, ouvir Deus e também ouvir outras mulheres que têm testemunhos maravilhosos para edificar as nossas vidas. Nós estamos com a nossa convidada, a pastora Tânia. A pastora Tânia Purcotti é pastora da Terceira Quadrangular de Curitiba. Ela é líder do GFI e atuante, trabalha com mulheres sozinhas. Então, ela tem uma experiência muito grande trabalhando com mulheres que criam seus filhos sozinhas na Igreja Quadrangular. E a doutora Simone Laurenti. A doutora Simone Laurenti, ela é membro da Assembleia de Deus de Manaus, nossa querida Manaus, quente. E a cidade é quente, e o coração dos amazonenses também são quentíssimos. Ela é da Congregação Tenda da Família e ela é coordenadora do Desperta Débora na região norte e é juíza de direito. Então, nossas convidadas de hoje são mulheres batalhadoras que trabalham e investem a sua vida, o seu ministério, a cuidar de mulheres. Então, essas mulheres vão compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência. É só uma degustação da experiência que elas tiveram ao longo da sua vida, do seu ministério, da sua carreira, no caso da doutora Simone também como juíza, trabalhando com mulheres e ensinando-as, né, dando a elas uma ferramenta para educar seus filhos. Estamos adicionando aqui a pastora Tânia. Bem-vinda, pastora. Obrigada, boa tarde.
Deus abençoe. Estou muito feliz de poder participar, né? De fazer parte da família do GFI, a nível de Brasil, né? Me sinto muito honrada. Quero agradecer a todos que estão participando, todas essas mulheres guerreiras de Deus. Eu convidei bastante gente do meu grupo de amigas, vamos ver se elas vão poder participar. Mas eu quero agradecer, e principalmente eu quero agradecer a Deus, né? Porque Ele é o que nos fortalece, Ele é que nos dá a direção, e só Ele, só através dele que é possível a gente poder estar aqui. Muito obrigada por esse convite. Eu tenho uma foto da minha família, não sei se você recebeu aí, Helena, e vai poder pôr. Eu mandei uma foto da minha família. Ah, e o meu pai não me passou. Depois eu vou ver se ele encaminha aqui para mim. Ó, estão aqui, tia Tânia, Maria Lúcia Zapata, olha, já estão chegando. Valeriana. A Valeriana foi minha grande aluna aí, uma benção também. A minha sobrinha lá de Maringá, a Malu, a tia Tânia aí que chamou. Glória a Deus. Aí também temos a Malu, né, que você comentou. Que legal. Eu acho que a gente está com um probleminha de delay entre nossa transmissão e a Lígia, então às vezes eu paro para esperar a Lígia, e aí parece que a gente está assim perdido, né? Então eu vou dar uma continuidade aqui, tá, Lígia? Para a gente não esperar tanto. Então, eu estou com um probleminha assim na hora de ouvir vocês, então eu acho que eu estou atrasada. Eu estou percebendo. Então, pastora Tânia, eu quero reiterar que estamos muito felizes da sua presença aqui. No primeiro GFI com elas, a gente já cantou essa bola, né? Já tinha jogado esse desafio, e a gente sabe da importância desse trabalho que a senhora faz. Hoje eu fui lá buscar, né, para confirmar o sobrenome, que eu achava que era Ribeiro. Eu falei, mas não pode ser Ribeiro. Eu lembrei que era Costa, aí eu falei, deixa eu ver o nome dela completo, né? E vi lá os seus grupos também no nosso e-mail, lembrei da Jane, que a gente conheceu aqui também. Então eu sei que o seu trabalho é tão relevante com essas mulheres. Eu lembro lá em Curitiba, na Bola de Neve, que a gente fez a oficina para mães sós, né, para pais sós também, e a sala encheu, né? Eu não sei se a senhora lembra. Quando teve o encontro lá, foi assim, superou as nossas expectativas, e a gente não tem noção assim do tamanho da demanda que tem no Brasil, né, nessa área. Então a gente está muito feliz. E se chegar a foto eu vou apresentar. Se não chegar, depois a senhora tiver, pode mostrar assim na câmera, tá? Vai ser bom também. Então, muito obrigada. Eu queria só, dá licença, só fazer uma correção. A minha querida Norma ali, ela falou que eu sou líder do GFI. A Vivian e o Miro é que são os líderes. Eu só sou uma agregada ali no grupo, tá? Sim, mas líder no sentido de que lidera os grupos, não a líder do GFI na igreja, assim, a líder do... Então tá bom, então tá bom. Obrigada. Todo mundo, pastora, todos que lideram grupos de GFI são líderes do GFI. Aí tem os líderes da igreja. Então, a senhora é líder do GFI também. Então, pastora, em 2017 foi a primeira vez que eu tive esse contato maior com a senhora. E a senhora veio falar no GFI aqui em Pompeia. E naquele momento, o que representou para a senhora esse convite, essa participação? Olha, eu participei junto com a Jane, fiquei muito feliz com o convite, mas uma das coisas, assim, inclusive nós tivemos uma experiência muito forte com Deus, com o Espírito Santo, lá naquele local, eu me senti muito abençoada, muito acolhida, né? E o que eu queria participar, que eu acho, assim, que é muito importante, que eu nunca, por eu ser uma mulher que tinha passado por uma separação, eu sentia, assim, que havia um preconceito conosco, com as mulheres separadas, e eu lembro que na nossa igreja eu passei muita luta nesse sentido, e parecia que eu não era digna de estar lá.
E eu lembro que Deus falou assim para mim, minha filha, minha serva, você está vendo aonde você está? Você está aqui onde ficam os líderes, você é muito importante e não é o que aconteceu com você que te desmereceu de estar aqui. Então, particularmente, eu me senti assim, muito amada, muito filha, muito abençoada e honrada. E o mais importante de tudo foi que eu pude ministrar lá para pessoas tão especiais, né? Um grupo de liderança do Brasil, e eu me senti, assim, muito amada, e eu fui muito procurada depois por eles no próprio evento, porque todos eles não sabiam do sentimento que nós, que passamos por um divórcio, sentimos na igreja, né? E ali eu pude me sentir que eu era incluída e que muitas pessoas sofrem isso na igreja, mas a igreja não sabe disso, né? Então, isso foi um divisor de águas, né? E muitas pessoas ali da própria liderança dizendo que tinham pessoas na família, que tinham passado por um divórcio, que sofriam com isso, mas eles não sabiam essa, como é que eu posso dizer, essa inclusão novamente, de fazer parte da igreja, porque a gente tem ideia da igreja que é um quadradinho, papai, mamãe e os filhinhos, se for diferente disso, você não tem valor, né? Então, isso para mim foi uma ministração no meu coração, eu agradeço muito por vocês, eu fui muito bem recebida e muito amada ali, e me senti muito honrada. Então, para mim, essa experiência foi ímpar, assim, ficou na minha vida e na da Jane. Graças a Deus. Pastora, conta pra gente aqui, como foi que a senhora conheceu o GFI e como foi a sua primeira experiência dirigindo um grupo de mulheres sós? Bom, em 2012, a minha filha já tinha feito o GFI, e ela já tinha feito, e eu conhecia a Vivian e o Miro na casa da minha filha e tal, e a gente começou a fazer uma amizade e tal, e ela me desafiou a fazer parte, porque ela achava, assim, que eu tinha experiência no sentido de mãe, de como eu consegui criar os meus filhos sozinha, e ela veio e me convidou, mas eu não achava que isso era importante, né? Mas participei do primeiro grupo, foi em 2012, e para honra e glória do Senhor, as portas foram se abrindo de tal forma, e a necessidade da igreja foi muito grande, e nós tivemos os primeiros grupos, porque essas mulheres, elas chegam muito feridas, muito ressabiadas, não sabem como lidar. Eu sempre digo que os filhos adolescentes, eles são um presente de Deus, só que eles são muito misteriosos, né? Eu sempre digo que eles parecem um furacão, né? E já quando tem o pai e a mãe, já é difícil de lidar. E quando você está sozinha, eles manipulam muito a gente, né? Joga o pai contra a mãe, e aquela coisa toda. E ali Deus foi me mostrando que quando eu vivi isso, Deus esteve ao meu lado, e as revelações que tinha no livro do Ministério de Famílias ali, Deus já tinha dado para mim sozinha, nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus me ajudou e me orientou. Então, o Senhor dizia para mim, você pode fazer a diferença, né? Então, eu acho, assim, que nós precisamos acolher essas mães, elas chegam chorando, chegam destruídas, e Deus restaura, né? Amém. Então, Amém. isso que foi maravilhoso. Pastora Tânia, acabamos de receber a sua foto aqui, 2012. Acabamos de receber a foto da sua família aqui, estou colocando aqui na tela. Quem são, pastora? Esse aqui que está com o menininho no colo é o Rafael, meu filho, está com o Theo. O Theo hoje tem 3 anos. A minha nora ao lado, com a menininha ali, que é a Sara. O meu esposo, que está aqui sentadinho ao meu lado. A minha filha, de azul, a Anne. A Isabela e o Brian, que são meus netos grandes, e o meu genro. E ainda, agora vem o Theo também, o meu filho está crescendo e multiplicando. Parabéns!
O Brian está com 3 anos, a Sara com 2, e o Nicolas nasce mês que vem, se Deus quiser, né? Então, eu vou ter mais um netinho aí, né? Então, e Deus é maravilhoso, Ele restaura a vida da gente. Eu fiquei 9 anos sozinha, quando Deus acrescentou o Assir, né, que era viúvo, e nós nos casamos, e esse ano fazem 20 anos que nós nos casamos. Ele acolheu os meus filhos, né, e os meus netos, ele é o vovô Assir, né, e o meu marido também viúvo, com 5 filhos, 13 netos, já tem 4 bisnetos, e essa é a nossa base da família. Maravilha, parabéns, pastora. Obrigada. A gente ia convidar já a Simone para entrar aqui conosco, mas ela ainda deve estar tendo algum imprevisto lá, não pôde chegar, então eu quero explorar um pouquinho mais a presença da pastora Tânia aqui conosco. Como eu falei, assim, quando eu trabalhava da outra vez ainda no GFI, a gente tinha muito contato, né, pastora? E eu sempre admirei muito esse trabalho. A senhora estava comentando dos filhos adolescentes, e esse era o curso que a senhora mais dava, né? Ou mais dá ainda. Sim, porque eu já trabalhei com o GFI, né? Fiz 2 turmas, tentei trabalhar com mães sós com criança, mas a realidade é outra, né? Então, eu achei assim que eu tinha que focar para um só, senão eu não ia dar conta, porque a maneira delas agir é muito diferente da de mães e adolescentes, e eu senti muito forte que o chamado era realmente para essa área, né? Quando houve essa minha separação, meu filho tinha 5 anos e a minha filha tinha 10. Eu casei na igreja, tudo direitinho, né? E, de repente, o mundo desabou, porque eu fazia parte da liderança de casais junto com meu marido e tal, né? Com meu ex-marido. E houve, então, uma ruptura muito grande. E eu sempre digo que quando a gente se divorcia, é como se alguém pegasse uma faca e cortasse você no meio. Você tinha uma identidade e, de repente, você não tem mais, né? Você era, e agora, o que você é, né? Do que você faz parte. Então, essa dor é muito grande. E eu lembro que, por mais que a gente se aproxime ou tente, existe uma machucadura, existem feridas. Então, quando a gente se encosta com o ex-cônjuge, aquilo dá atrito, machuca. Então, é bem complicado. E o que eu mais me preocupava era não fazer com que os meus filhos sofressem essa ausência do pai, ou que eles tivessem que sentir a dor, porque nós, mulheres, quando ficamos muito magoadas, nós muitas vezes usamos os filhos para ferir a outra pessoa, ou vice-versa. E esse é o maior problema que se encontra nas famílias. Por isso, os adolescentes, filhos de pais separados, tem tanta dificuldade de lidar com isso, né? Então, às vezes, eles se sentem culpados por amar o pai, mas não quer magoar a mãe. Se ele vai lá para ficar com o pai e volta alegre, a mãe fica chateada. Então, todos esses conflitos vão acrescentando na vida dos nossos filhos. Então, eu penso que a preocupação maior no meu coração era isso. E eu lembro que eu estava em São Paulo, num congresso de mulheres. Eu tinha recém me separado, fazia 1 mês e pouquinho, e eu estava lá no congresso chorando, e eu disse, Deus, como é que eu vou voltar para casa e vou criar os meus filhos sozinha? E Deus disse, não crie sozinha, crie comigo. E eu ouço essa voz até hoje, né? E daquele dia em diante eu senti uma força sobrenatural, né? De Deus, e sempre que eu vivia os maiores conflitos com os meus filhos, eu orava e pedia o direcionamento de Deus, e Deus me orientava, e mesmo contra, às vezes a minha mãe dizia, você não sabe lidar com isso, mas eu preferia ouvir o que Deus, a minha mãe tinha uma boa intenção, mas eu decidi, né, que Deus pudesse me orientar, me ensinar, e foi graças a Ele. E quando os meus filhos chegaram na adolescência, era a minha maior preocupação, porque eu via muitos filhos de adolescentes se desviando da casa do Senhor, da igreja, né? E a minha preocupação maior era essa. Então, Deus foi me ensinando como que eu devia agir,
Então, muitas vezes eu chorava com eles, vinha no meio do caminho chorando, quando chegava na esquina da igreja, dizia, agora vamos enxugar as lágrimas e vamos lá, porque nós estamos servindo a Deus, né? E a gente passou muita dificuldade financeira, morava longe da igreja, então nós tínhamos que vir de ônibus, voltar de ônibus, e os meus filhos queriam estar muito na igreja, porque eles eram bem envolvidos. Muitas vezes eu fiquei sentada no último banco da igreja chorando, porque eles ficavam lá nos ensaios, todo mundo saía de carro, né, então não se preocupava com o horário, e eu sabia que tinha ônibus às 11 horas da noite, era o último horário, e eu com 2 crianças ia para casa sozinha. Então, às vezes eu chorava e falava para Deus. Eu dizia, Senhor, eu oro tanto, peço a Deus que o Senhor abra as portas, eu possa ter um carro, alguma coisa assim. E o Senhor sempre dizia para mim, filha, para eu abrir as portas para você ter alguma coisa, é a coisa mais fácil. Mas eu estou trabalhando nas bases na tua vida, né? Então, o período de forja, o período de fornalha é doído, né? Mas Deus é fiel. Ele é poderoso. Amém. E Ele nos dá a força que nós precisamos. E isso foi o que aconteceu com os meus filhos. Deus foi me conduzindo a uma maneira que eu pudesse estar ao lado deles, não importava o que acontecesse, né? E essa estratégia. Pastora, muito obrigada por compartilhar uma parte da sua vida, do seu sofrimento conosco. Agora, quais são as necessidades e dores que a senhora acha assim, que mais aparecem nos grupos com as mulheres que criam seus filhos sozinhas, nessa faixa da adolescência? A rebeldia deles é um dos conflitos maiores e a tristeza no coração da mãe. As mulheres chegam muito quebradas lá no grupo, né? E uma das coisas que a gente mais trabalha, assim, no coração delas, primeiro é o perdão. O perdão, dela liberar perdão para o cônjuge, para o pai dos filhos, né? Não, pastor, como é que eu vou liberar perdão depois de tudo que ele me fez, né? Eu digo, olha, a chave para a vida de vocês é o perdão, né? E daí também tem a área dela pedir perdão para os filhos, que é uma coisa que é necessária. Você ter a coragem de sentar os teus filhos e perguntar para eles aonde que você está errando, né? Porque a gente acha que é só eles que erram, né? E nós erramos muito. Então, estar pronta para ouvir o que eles têm para falar precisa ter muita maturidade. Então, às vezes, eu falo para elas escrever carta para o filho e pedir para eles escrever uma carta, né? Então, eu acho, assim, que essas feridas, essas mágoas, eu levo muito, assim, falo muito da Jane, que a Jane já está comigo há alguns anos, né? Deu uma travadinha aqui, mas logo volta. Deixa eu só tirar e colocar novamente. Eu acredito que seja um probleminha na internet lá da pastora Tânia, conexão dela. Pastora? Não voltou. Realmente esse é um tema que é tão importante que nem o Facebook está dando conta, né? A gente tem algumas perguntas aqui ainda para fazer para a pastora Tânia, e eu não sei para vocês que estão vendo a gente, né? Mas a pastora Tânia sempre foi uma referência para nós aqui, né? Ela começou na igreja dela e para nós depois virou uma referência no trabalho com essas mães, porque justamente o mesmo motivo que nos levou a fazer o GFI com elas é um motivo latente para esse público, né? Para essas mães sós, que é se sentir de lado, que é se sentir que nunca pode fazer nada, que está sempre na margem da igreja, na margem da sociedade, né? Hoje as coisas têm mudado um pouco nesse sentido, mas ainda dentro da igreja a gente acredita que essas mulheres carreguem o peso de estar sozinhas, né? Então, quanto mais pessoas puderem ouvir essa mensagem da pastora Tânia, que está voltando aqui agora, melhor, porque até uma pergunta que eu passei que a gente vai fazer aqui agora, eu acredito que seja importante, porque nem todo mundo sabe o que passa, né, no coração dessas mulheres. Lígia, você quer falar com a pastora Tânia? A gente que trabalha no ministério, existe muita pergunta sobre isso das mulheres, né?
eu que estou sozinha, posso fazer o curso, né? Então a gente percebe, né, que é um assunto que com certeza vai fazer a diferença. E conforme ela vai falando, a gente vai se colocando no lugar, né? Porque a mulher sente, né, o que a outra está sentindo, né? Então, quando ela fala assim, de se sentir sozinha, de ter que perdoar, são etapas e processos que todas nós passamos, né? Mesmo casadas, né? Então, imagine para quem não está, né? Então, assim, eu tenho certeza que para muita gente, igual a gente tem visto aí nos comentários, vai fazer diferença e a gente quer que chegue aí para todas essas mulheres que estejam precisando, né, de um incentivo, de uma motivação, porque às vezes você sente que só você passa por isso, né, que ninguém mais está passando por isso, né, encontrar mulheres que tenham passado com isso e superaram é muito gratificante poder ouvir isso, viu, pastora? Eu acredito que a senhora vai abençoar, como já tem abençoado muitas pessoas através desse bate-papo, né? E como a gente comentou, aí, a hora que a gente estava em off, né? É difícil falar, né? Não é fácil a gente chegar aqui falar. Cada vez que a gente faz um GFI com elas, é uma superação para nós, né? A gente vence o nosso medo, porque a gente fica com medo de falar alguma coisa errada, a gente tem dificuldade com a internet, né? Mas a gente pode perceber que através da internet a gente está alcançando mulheres que a gente nem tem noção, né? Então, assim, que Deus abençoe muito a senhora. E a gente vai continuar o nosso papo, pastora. Você estava completando alguma coisa, a senhora, depois que parou, queria finalizar o assunto? Sim, o que eu queria finalizar, assim, porque eu vejo, assim, na vida da Jane, a Jane só não está aqui porque ela está trabalhando, ela diz, eu não vou poder estar aí e tal, né, porque com certeza ela iria fazer parte aqui comigo, porque ela é minha fiel escudeira, né, mas ela é um exemplo vivo, assim, do que muitas vezes ela chegou na aula chorando, achando que não ia vencer, não ia conseguir, né, e a gente foi pontuando e ela foi pondo em prática. Uma das coisas que nós, como mães, precisamos aprender é não falar nada que você não vá cumprir, né? Uhum. E a gente sempre brinca assim com ela, porque ela sempre mandava os filhos fazer as coisas e eles não faziam, e ela não sabia como agir, né? Então, eu sempre dizia para ela, Jane, se você disser que vai fazer alguma coisa, você pensa antes, porque você vai ter que fazer. Porque os adolescentes são acostumados a dizer, não dá nada, né? E eu lembro que ela um dia chegou para o filho, e ela chegava em casa, já chegava gritando, brigando, eu disse, Jane, está tudo errado, os teus filhos nem esperam que você chegue em casa, porque ela chegava cansada, estressada, e daí chegava em casa e não via nada feito, ela ficava muito brava, e ali já começava o conflito. Então, eu sempre dizia para ela, não é bom a hora que você chega em casa, os filhos não ficam felizes, então você tem que aprender a lidar e pontuar isso, né? Você põe regras, se eles não fizerem, eles vão ter a punição que você deu, mas você tem que chegar em casa e não olhar tudo que está errado, porque nós somos que nem um radarzinho, né? Vamos olhando tudo que eles não fizeram, a gente nem conversa e já dá a briga, né? E eu lembro que ela começou a fazer assim, o filho dela tinha que botar o lixo lá na rua, e quando ela chegava em casa, ele não tinha colocado. Então, ela disse, de hoje em diante, se você não pôr o lixo lá na rua, eu vou pôr no teu quarto, né? Uhum. E eu lembro que ela pegou e começou a fazer isso. E aí ele dizia, mãe, você pôs aqui no quarto. Pois é, meu filho, tem o lugar certo para pôr, você precisa pôr, você não põe, eu vou deixar no teu quarto, porque você não deve se incomodar com o problema de lixo, né? Então, isso foram algumas das coisas... né? E ali foram coisas que ela foi aprendendo. Por exemplo, tem mãe que dá castigo e dá, assim, 3 meses sem celular. Hoje em dia, quem é que consegue ficar com um adolescente 3 meses sem celular? Não tem sentido. Então, você tem que dar coisas coerentes que não acabe sendo um castigo para você, né? Então, essas coisas todas, e a Jane foi colocando em prática, e às vezes ela via quando os filhos diziam assim, tu tem que fazer a coisa, porque se nós não fizer, a mãe vai cumprir, né? Tem uma pastora amiga minha também, que ela sempre falava assim, que dava briga dela com os filhos, estavam sempre brigando por causa da televisão e por causa do videogame na época, né? E ela dizia, olha, se vocês não entrarem em acordo e começarem a brigar assim, esse videogame vai para o lixo. E eles estavam pagando o videogame, e aquela história que não dá nada. Aí que teve um dia lá que eles brigaram, ela não falou nada. No dia seguinte, chegaram em casa, ela tinha... Onde que está o videogame? Foi para o lixo. Como, mãe, foi para o lixo? Foi para o lixo.
né? E ela jogou mesmo. Ela nem escondeu, ela jogou mesmo. Então, para eles foi assim um aprendizado dolorido. Ela disse para ela também, né? Porque foi uma despesa imensa, assim, mas eles aprenderam que ela faria, né? Então é isso que a gente precisa aprender, né? Oi, Vivian. Maravilha! A gente está com a Vivian aqui, que é a líder lá do GFI na igreja da pastora Tânia, junto com o Miro. Então, a gente a convidou aqui. A gente tem feito muito isso, né? De chamar as pessoas assim, em cima da hora, para participar conosco. Entra, vem, fala aqui com a gente, né? Mas eu gostaria, Vivian, que você pudesse também dar uma palavrinha aqui para o pessoal, né? Uma saudação, e falasse um pouquinho da importância do trabalho da pastora Tânia aí dentro da igreja de vocês, e até fora, né, da igreja. O que isso significa para vocês enquanto líderes do ministério? Oi, pessoal, tudo bem? Me pegaram de surpresa, né? Eu estava só assistindo, o cabelo assim, sabe, daquele vídeo em casa. Ai, gente, mas é muito bom estar aí compartilhando, escutando a pastora Tânia. É sempre edificante escutar. A gente já escutou algumas vezes o testemunho dela, mas cada vez que a gente escuta, parece que é novo para nós, né? Porque é uma área, né? Um assunto tão importante, tão necessário nas nossas igrejas hoje. E a gente vê assim o carinho que ela tem, né? Quando chega as mães aqui procurando e a gente encaminha para a pastora Tânia cuidar dessas mães, a gente sabe que elas vão estar em boas mãos, né? Porque ela realmente tem um carinho de cuidado, de amor com essas mães que sempre vêm feridas, né, pastora? Vêm doentes, feridas, né? Vêm se sentindo rejeitadas, abandonadas, e a pastora acolhe elas, né? Que ela até compartilhou a história da Jane, né? Quem conhecia a Jane, conhece a Jane hoje, não consegue acreditar, né? No que realmente Deus fez, verdade. No que Deus faz na vida das mulheres, das pessoas, né? Quando elas resgatam a sua identidade em Deus, né? E o curso do Alcançando o Coração do Adolescente com essas mães só tem contribuído para isso, né? Porque tem trazido essa mensagem, né? Mas eu sempre acredito assim, sabe, Helena, Norma, que quando a líder, né, se propõe a ministrar algo, a falar sobre algo, né? A ministrar o curso, quando aquilo é verdade dentro dela, se torna muito mais fácil, sabe? Você falar sobre aquele assunto. E a gente vê o quanto tem sido verdade na vida delas falar sobre isso, sabe? Houve um tratamento e hoje com tanto assim, a gente vê assim um amor muito grande, assim, sabe? Uma dedicação de amor mesmo, sabe? Não é simplesmente mais um curso ou mais uma turma. Não, são pessoas ali carentes que precisam de nós, que precisam de Jesus, e nós estamos aqui para servir essas pessoas, né? É isso que esse curso e esse ministério tem feito, e é um presente para nós aqui na igreja, né? A gente orou muito para que isso acontecesse, e ver isso hoje frutificando na vida delas é precioso. Amém. Nossa, eu fico muito feliz, assim, porque a gente vai criando muitas conexões, né? Quando eu conheci a pastora Tânia também, assim como quando eu conheci a Vivian, parece que a gente foi virando amigo, e a nossa vida é totalmente diferente, né? Tem filhos, tem netos, já tem bisnetos chegando até, então, assim, mas eu acho tão legal porque nessa questão do GFI, a gente não sente essa diferença, né? Então, para mim, eu não vejo diferença, embora eu não seja líder do GFI, todo mundo que faz parte do ministério me acolhe super bem. Tudo bem que eu tenho um sobrenome que me ajuda, né? Mas todo mundo me acolhe super bem. Aí você vai para Curitiba, você vai lá na casa da Vivian, a Vivian me comprou um sorvete, porque eu falei que gostava de sorvete. Então, é assim que eu sinto quando a gente está dentro do GFI. Né? E assim, pastora Tânia, também eu quero reforçar a importância da sua vida aqui dentro desse ministério, né? E a importância da vida de outras mulheres nessa mesma situação, para entender que é isso que a Vivian estava falando, né? Que você, tem uma música que meus pais gostam muito, que fala que só quem sofreu pode quem sofreu, né? Tipo, não, pode entender, pode avaliar quem sofreu. Me deu um branco da música. Então, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Sérgio Pimenta, a música de Sérgio Pimenta. Isso. Então, tem sofrimentos que as mães passam que eu nunca vou entender,
né? Que só as mães mesmo vão entender. E tem sofrimentos que mães sós passam que outras pessoas jamais vão entender porque nunca estiveram naquela posição, né? Então eu vejo a importância de pessoas como vocês, né? Como cada uma de vocês, mães dentro desse ministério, porque a gente tem mães como vocês precisando de alguém que lhes dê uma palavra de conforto, como a Camila disse aqui, que dê exemplos reais e práticos, né? Como aconteceu com vocês dentro da casa de vocês e como acontece até hoje, é o que essas pessoas precisam ouvir. Então, o valor de vocês é muito grande, né? O valor da experiência de vocês, da vida de vocês é muito grande para o nosso ministério, né? Para o GFI, para o DF e para as próprias igrejas, né? Para a igreja de vocês. Então, muito bom, muito obrigada por compartilharem conosco, né? Eu vou deixar para a Lígia fazer uma perguntinha aqui para a pastora Tânia também. Lígia, você quer continuar com a gente aqui? Porque pode ficar, viu? Você está em casa. Ah, esse é o microfone, peraí. Isso. Não, para mim, pode, tranquilo. pode ficar aqui conosco. Então tá. Fica aqui. Bom, a gente tem uma pergunta aqui, né, muito importante, que tem a ver com o que a gente está falando, né, e da forma do líder abordar. Então, tem uma pergunta aqui da Joyce. Como trabalhar com as mães os assuntos relacionados ao casal? Há aulas que falamos importância do casal em estar em unidade na criação do filho. Como que o líder vai abordar isso para um grupo de mães sós, pastora? Bom, veja bem, teve uma época que nós tentamos fazer o grupo com os casais juntos, depois na hora de compartilhar ficava só com as mães, mas não funciona, né? Frustra muito, é muito doloroso falar com elas ali, né? Então a gente procura trabalhar com elas sozinha, grupo só com elas, né? E aí quando chega nesta hora, que é aquilo que eu falei para você, que lá no Salmo 68, diz assim que o Pai, o Senhor, o seu nome é Senhor, alegre-se em sua presença. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, ou juiz da desamparada, é o Senhor. Então, nessa hora, a gente coloca o nosso verdadeiro Pai, né? Que ele não falha. Então, blindar o coração dos nossos filhos e a nossa mente também, que o Senhor nos ama e ele vai nos ajudar e suprir as necessidades dos nossos filhos, né? Como pai mesmo, né? Então, você tem que fazer essa colocação e, por exemplo, a gente substitui muito, por exemplo, tem que ter aquela confraternização com o pai e a mãe, a gente faz a confraternização entre nós e os filhos, né? Então, você tem que dizer que você é uma família, né? Não é porque alguém não está presente que não é uma família. Eu lembro muito da Vivian, em 2012, né, Vivian, quando você fez uma reunião lá na tua casa, e daí me convidou para estar junto, e me desafiou a fazer parte. Eu tenho o caderninho até que ela me deu, com a foto dos meus filhos, e eu não me achava, assim, que eu ia poder contribuir, né? E ela me acolheu tão bem, ela acreditava sempre em mim, né? E isso para mim foi muito bom, porque ela disse: não, pastora, você é importante, você tem que estar, né? No começo, participava das reuniões, me sentia meio que um ET, né? Porque todo mundo que trabalha ali era casal. Depois que a Jane veio, né? Para ficar comigo, né? Mas Deus, assim, ele é maravilhoso. Ele faz muito mais além daquilo que nós pedimos. Então, confiar em Deus e pedir essa ajuda para Deus é toda a diferença. Por isso que é importante. Por isso que é importante o líder, na hora de montar o grupo, ele tá observando isso, né, pastora? Tá observando quantos casais, quantas mães, porque às vezes não tem como o líder dividir o grupo, mas ele tem que estar mesclando aí, né? Se conseguir dividir só um grupo de mães sós, melhor. Mas se tiver no grupo, não deixar uma mãe sozinha, né? Então a gente pede para todos os líderes estar olhando isso, analisando, né, para que isso no futuro seja bom, porque uma mãe sozinha num grupo que só tem casais não vai ficar muito bom, né? Ela vai se sentir... Não, fica bem deslocada. Fica deslocada e se sente, assim, por isso não é muito saudável trabalhar assim, né? Nem que você tenha uma ou duas mães sozinha e trabalhar com ela só, vale mais a pena do que no grupo, porque aquilo só vai encolher mais ela.
E, ô, Vivi, eu vou fazer uma pergunta para você aqui. A gente recebe muito essa pergunta, né? Eu vou fazer para você. Como que a gente trabalha o tempo no sofá quando a mãe é sozinha? Tempo do sofá? Para as mães sozinhas? Isso. A gente encoraja elas, né, pastora, a terem tempos com Deus, né? Então, o tempo do sofá da mãe é um tempo que ela tem com Deus, né? Ali a gente fala para elas fazerem um devocional, né? Pegarem a palavra de Deus, ou pegarem um devocional delas, lerem, fazerem uma oração, alguma coisa assim, para que os filhos visualizem que essas mães têm relacionamento com Deus. Então, o mundo seguro deles, né, vai estar nisso, né? Nesse relacionamento firme de fé que a mãe tem entre ela e Deus, né? A Jane até fala muito. A Jane até fala muito que ela tinha uma plaquinha que ela colocava na porta e as crianças estavam naquela bagunça e de repente faziam: mamãe está orando, a mamãe está orando. Então, eles aprenderam a saber que aquele tempo que ela passava com Deus era esse tempo de qualidade, né? Então, para dar segurança. A gente, quando tinha as turmas, quando a pastora Tânia começou o ministério, as turmas eram de como criar seus filhos, né? E o que a gente fazia é que daí era bem misturado, porque daí vinha casais, vinha mães sozinhas, e a gente separava nos grupos pequenos as mães, que daí a pastora Tânia facilitava essas mães. Foi quando ela começou, né, pastora? Começou ministrando ali no Como Criar Seus Filhos, facilitando grupos pequenos de mães sozinhas. Então, a gente conseguia separar um grupo delas dentro de turmas de Como Criar Seus Filhos, né? Agora, de turma de educação de filhos, às vezes era difícil aparecer mais de uma mãe. Era sempre uma mãe sozinha. E era sempre aquela dificuldade, né? Meu Deus, e agora, né? Porque a gente sabia, às vezes elas até começavam. Nós tivemos experiências de mães que começaram porque a gente nunca negou para ninguém. A gente sempre abre, não, a gente vai dar um jeito. Venham aqui que a gente vai colocar vocês na turma. Vocês são sempre bem-vindas. Né? E a gente tentava, né? Não sei se a pastora lembra disso, mas a gente tentava colocar, mas quando chegava na segunda, terceira aula, elas pediam perdão, diziam que elas não iam conseguir continuar. Elas desistem. A gente fazia o máximo para que elas se sentissem bem no grupo, né? Deixasse elas à vontade, né? Os casais também faziam isso, mas tinha essa dificuldade, porque a gente não queria deixar de fora, mas não tinha outra para fazer companhia. Então, foi quando, graças a Deus, a gente conseguiu montar essas turmas específicas aí de mães, só delas, né? E daí Deus começou a mandar essas mães, né? Um número maior, que é os grupos que está acontecendo aí. Muito legal. E é tão importante, né? A gente sempre fala, você é mãe, então você pode ser líder, né? Você não precisa ser casada para isso, né? E outra, tem gente até que não é mãe que é líder também. A gente tem a experiência da Rosa lá, né? Com a fiel escudeira dela também, que não é mãe, mas está trabalhando com ela nas escolas, né? Então, isso não é um ministério exclusivo para casais. Né? Isso que é importante saber, nem para participar e nem para liderar. É um ministério inclusivo, a gente pode dizer assim, é um ministério inclusivo. Eu quero só fazer uma menção aqui, estamos com a pastora Mira, lá de Goiânia, pastora Mira Andrade, esposa do pastor José Newton, também são treinadores do Ministério GFI. Ela deu uma fugidinha do trabalho para estar aqui com a gente. Então, Mira, bem-vinda, a gente aprecia muito a sua presença. Obrigada por ter vindo aqui. Ela até deixou um comentário, vou colocar aqui na tela, que ela já teve essa experiência também de ter uma mãe que criava os filhos só. E trata a mãe como mãe, sabendo que cada realidade é diferente. E é verdade, né? Eu acredito que quando a gente não tem a possibilidade de ter grupos exclusivos, né, para essas mães, para que elas se sintam ainda mais acolhidas, a gente faz o que pode, né? Que assim como a Vivian fazia. Infelizmente, vai haver desistência, né? Mas eu acho que a gente precisa oferecer também esse espaço de acolhimento para elas, esse espaço que elas vão poder se sentir recebidas e amadas, né? Então, eu acredito que esse é um dos papéis mais importantes do Ministério da Pastora Tânia mesmo, né? De promover a inclusão dessas mulheres, não só nos grupos, mas também no corpo de Cristo, né? Porque, como ela mesma falou, às vezes elas se sentem tão rejeitadas, se sentem, às vezes, até que não são bem-vindas, não são mal-vindas ali no local. Elas não devem estar ali, elas não fazem parte daquilo.
a igreja não foi feita para elas. Muitas vezes essa é a mensagem que elas recebem, né? E a pastora Tânia pode dizer isso com muito mais autoridade do que eu, né? Mas aquele espaço ali é para elas sim, né? Como ela leu ali no Salmo, e como a gente vê em várias passagens da Bíblia, a Vivian saiu, mas já está voltando, né? O Senhor é o Senhor dos órfãos, das viúvas e também das mulheres separadas, né? Houve aquela questão do adultério lá que Jesus falou assim: quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Que estavam atirando a pedra, queriam atirar a pedra na mulher, e cadê aquele homem, né? Então a mulher acaba sempre ficando um pouquinho de lado ali por conta da condição dela, e a gente está aqui para dizer que você, mulher, que está nessa condição de estar sozinha hoje, ou de um segundo casamento, ou qualquer que seja a sua situação, que você é bem-vinda, que você é amada e que você é importante para nós e para o Senhor Jesus. E que, acima de tudo, mulher samaritana, você tem um ministério, você tem um chamado para ser realizado, que só você pode realizar. Pastora Tânia, pode falar. A mulher samaritana é um exemplo também, né? Jesus foi e conversou com ela estava já no 5º casamento, quer dizer, uma série de coisas, mas ela foi uma missionária. Quando Jesus entrou na vida dela, começou a fazer a diferença, né? Então, eu sempre gosto de falar que eu sou 100% contra divórcio, né? 100% contra, porque é uma coisa que... Mas é uma fatalidade e acontece, e nem por isso a nossa vida precisa acabar por causa disso. A gente vai prosseguindo e buscando em Deus aquele apoio, aquela força que só Jesus pode nos dar. Pastora, então, como seria assim... Como a senhora acha que a igreja poderia ajudar para diminuir um pouco esse sofrimento e essas dores das mulheres que são separadas, viúvas, mães solteiras, dentro da igreja? O que a igreja poderia fazer de prático e que fosse beneficiar as mulheres? O que a senhora acha? Eu penso o seguinte: a nossa igreja hoje tem um grupo. No tempo que houve a minha separação, a gente realmente era excluído mesmo, né? Você não fazia parte, né? Então, tudo era muito difícil. Hoje, nós temos já na nossa igreja uma estrutura que chama o Grupo REA, que é um grupo de restauração, inclusão e amizade, uma coisa assim. Então, é um grupo que dá todo o apoio para essas pessoas solteiras com mais idade, e tem o pastor Hélio com a sua esposa Claudete, que cuidam desse grupo. Então, existe já esse grupo, eles trabalham muito, mas eu sei que muitas igrejas não conseguem. Mas eu acho assim que se ela conseguir sarar o coraçãozinho dela e sentir que ela é amada e bem recebida, com certeza ela vai conseguir se adaptar. Então, eu acho assim, e também eu acho assim que a igreja precisa ficar bem sensível a essas pessoas, né? Porque às vezes a gente passa por elas e como a gente já tem essa rejeição, aí você começa a focar tudo isso, e é uma arma poderosa do diabo para fazer com que elas desistam e não vão mais na igreja. Eu tenho até uma moça que ela está até assistindo aí, e ela me procurou, e houve, assim, uma situação que ela se sentiu, assim, muito desamparada pela igreja. E eu, na época, não quis falar para ela passou por uma luta muito grande, e ela não quis, ela se afastou da igreja, se afastou do pastor e tudo, porque eu penso, assim, que os pastores também não sabem como lidar com essa pessoa, né? Se eles entram na vida da pessoa, parece que é coisa. Se ignora, também é um outro problema. Mas uma das coisas assim, mais lindas dessa moça, que inclusive está assistindo aí, foi quando ela veio me contar, algum tempo depois, que ela já tinha mudado de igreja, mudado de outra igreja, e de repente ela sentiu no coração, voltou à igreja dela, foi conversar com o pastor, foi pedir perdão, foi perdoar o pastor, né? E ali começou a deslanchar a vida dela. Então, isso é maravilhoso, quando você consegue compreender que nós não sabemos lidar, né, com o diferente, mas quando ela entendeu isso e ela conseguiu voltar
e restaurar o relacionamento dela com o pastor deles, o casal de pastores. Ela conseguiu ver que Deus abriu muito mais caminho para ela, e ela é uma bênção de Deus hoje, né? Então, é isso que eu acho que é importante. A pessoa se sente deslocada, se sente perdida, e precisa desse carinho, desse apoio, né? Principalmente das pastoras, que possam estar ajudando essas mulheres. E tem muitos homens, eu lembro, você citou aqui, Helena, sobre lá no Bola de Neve, que alguns homens, né, só vieram perguntar para a gente do curso, e eu realmente não trabalho, não tem como trabalhar a mãe e um outro, né, pai, então eu só trabalho com as mães, né, mas eu desafiei até o pastor Juscelio para ele fazer turma para homens que criam seus filhos sozinhos, porque tem muitos homens que, né, e ele diz que está disposto, que é só procurá-lo, né? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, porque eles também passam por esses conflitos, estão num novo casamento, tem problema com os filhos, daí a mulher também que vem no novo casamento tem os filhos dela, e ali aquilo vira né? Então, é importante atender também essas pessoas, né? Mas é uma coisa que são barreiras que precisam ser enfrentadas. Verdade. Agora, eu queria saber da irmã, e também vou fazer essa pergunta para a Vivian, né? Vou fazer a pergunta para as duas. Como que vocês acham que a Bíblia enxerga essas mulheres sós? E o que Deus tem para dizer para essas mulheres que criam seus filhos sozinhas, que passam por essa luta toda que a pastora Tânia falou, e se sentir excluída, se sentir rejeitada, se sentindo não faço parte de nada? O que a Bíblia diz para essas mulheres? O que a Bíblia fala a respeito? Eu não sei, a pastora Tânia que vai falar depois também, mas a pastora sempre usa uma passagem de Isaías, né, pastora? Que diz que ele é o pai dos órfãos e marido das viúvas, né? Então, eu acho que o Senhor, ele nunca desampara. E a palavra de Deus, ela acolhe, né? Ela traz esperança, ela traz coisas novas. Então, quando a gente vai para Deus e para a palavra, a gente encontra toda a esperança que naquele momento está perdida, né? Toda tristeza, toda angústia, porque chega um momento que você acha que não tem mais, né, solução para aquilo, você acha que acabou tudo. Aí você vai para a palavra e você vê que Deus faz tudo novo. Ele pode reescrever uma nova história para você, né? E é esse encorajamento que tem que ser passado, porque eu acho assim, o ministério, o GFI, algo que é muito precioso, que sempre foi em todos esses anos para nós, é esse acolhimento de amor que sempre existiu nesse ministério, e é algo muito natural que acontece. Acontece, parece que naturalmente, é um perfil muito forte, realmente, do ministério. Então, a gente nunca desampara qualquer uma das pessoas. Às vezes, as pessoas tiram o sono da gente, assim, no sentido de querer articular e dar um jeito de não deixar aquela pessoa sem qualquer amparo, né? Então, a gente sempre vai articular uma forma de atender, ou às vezes acompanhar aquela pessoa, ministrar com ela, entendeu? Até conseguir encaixar ela num grupo, sabe? Numa turma, porque a gente sabe que as turmas acontecem por um período, e às vezes a turma já está acontecendo, chega uma mulher, né, precisando, aí a gente ampara, dá aquela atenção para daí conseguir colocá-la numa turma também. E a palavra de Deus, ela sempre vai trazer isso, né? Sempre vai trazer essa nova esperança aí. Esse consolo, esse conforto. O acolhimento, né? Complementar. Isso. O Salmo 68, que eu li ali, os 5 diz: Pai dos órfãos e defensor das viúvas, esse é Deus cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Então, eu já tinha dado o exemplo da mulher samaritana, que Jesus sentou naquele poço, desviou o caminho dele e sentou naquele poço aguardando aquela mulher, que para todo mundo era desvalorizada, né? Então, esse acolhimento foi maravilhoso de Jesus, que Jesus, ela mesma disse assim, como que o senhor fala comigo, que sou samaritana, né? E quando o Senhor fala dela que ela tinha tido 5 maridos, né? 4 maridos, e esse que ela estava não era marido, mas estava com ela.
ali a gente vê que Deus amou, que Jesus amou aquela mulher, mesmo nessa condição de ser uma pessoa excluída pela sociedade, totalmente diferente daquilo que se esperava. Então, eu vejo pela palavra esse amparo, né? Esse amparo de Jesus, que o amor dele independe. Então, isso que é maravilhoso, né? Nós temos N exemplos disso. É tá? verdade. A Raabe lá, né, que era uma prostituta, e que o Senhor, né, que ela acolheu, Deus conheceu o coração dela e a sua intenção, e depois ela é da linhagem do nosso Salvador. Então, se for pensar nessas coisas maravilhosas, nós temos a certeza de que Deus nos ama, né? Amém. Apesar Amém. dele. É verdade. A gente tem aqui um comentário da Natane, lá de Botucatu, né, Natane? Falando, tem uma mãe só no meu grupo e o noivo dela tem o desejo de fazer o curso com ela. Enquanto ministério, nós não temos restrição para isso, né? Até porque o Ministério GFI, ele não é só para pai, só para mãe, ele é para todos aqueles que auxiliam, de alguma forma, na criação das crianças, né? Por isso que a gente inclui também professores de escola dominical, professores de escolas, tal. Líderes de grupo. Líderes de grupo. Então, assim, líderes de outros grupos, né? Líderes de ministério infantil. Mas, no seu caso, Natânia, o que a gente recomenda é que você converse com o pastor e verifique qual é a orientação dele para isso, tá? Assim, então, ele vai poder passar para você se ele acha que vai ser mais abençoador ou não para essa mãe e para essa criança que o noivo dela participe com vocês no grupo, tá? Então, tirando aqui. E a gente está já caminhando para o nosso final, né? Temos mais uns 5 minutinhos aqui. Estamos muito felizes por essa palavra. Eu vou aproveitar também para dizer que a Simone, a doutora Simone, ela não pôde participar porque ficou sem energia lá, né? Mas a gente vai trazê-la num outro momento, vamos fazer o convite novamente. Ela certamente vai ter outras coisas para falar, além, né, do trabalho com mães, outros temas para falar também com vocês, e assim como hoje com a pastora Tânia e com a entrada da Vivian aqui, foi bastante coisa para a gente falar, e tenho certeza que teria muito mais ainda, né, porque é um tema que não se esgota. A doutora Simone também vai poder fazer a contribuição dela no momento oportuno, a gente vai ver o melhor momento para ela também, né, e infelizmente estamos sujeitos a esses imprevistos, né, às vezes a gente também tem algum probleminha aqui, mas já deixo o nosso agradecimento à doutora Simone por ter se disposto a vir hoje, e infelizmente não pôde participar, mas a gente agradece ainda assim. Então, eu também quero passar para vocês assim, a palavra final de vocês, na verdade, né? Eu vou pedir para a pastora Tânia, depois a Vivian, depois a minha mãe também, já fazendo suas considerações finais, né? E a gente vai encerrando aqui nos próximos 5 minutinhos. Pastora Tânia, com a senhora. Eu estou particularmente muito feliz e quero dizer para vocês que sempre que as mães vêm e estão num outro relacionamento, eu sempre pontuo muito com elas, quando é que elas vão casar, como é que está essa situação. Não, pastora, eu não sei se vou casar com ele. Então, é uma coisa que eu sempre quero colocar para elas, que a vida delas não pode ser assim, ter alguém só por ter, né, ou viver de uma forma errada, né, pecado é pecado, né, e eu estou muito feliz, fui muito honrada, porque eu tenho uma das nossas alunas, que ela é uma farmacêutica, meu marido ia sempre lá na farmácia, e ela tinha um filho sozinha, e esse filho dava muito trabalho. Meu marido disse, você precisa conversar com a minha esposa ajuda muito, e tal, e convidou essa farmacêutica, e ela veio fazer o curso na igreja, né? E ela tem um namorado, e aí nós conversamos e tudo, e eles vão se casar, e me convidaram para fazer o casamento. Ela fez o curso, foi uma bênção, ele trata muito bem o filho dela e tal, e nós íamos fazer o casamento em outubro, né, e até já estava bem preocupada por causa da pandemia e tal, mas eu fiquei sabendo que ela transferiu para maio, né, mas foi uma honra muito grande para mim, e esse noivo dela é uma bênção,
E então é isso que eu quero compartilhar. A gente trabalha não só o relacionamento delas com os filhos, mas também encaminha para que haja uma restauração de vida e uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de acertar a sua vida, arrumar a sua vida, né? Então, e às vezes elas ficam meio assim comigo, né? Ai, pastora, não sei o que. Eu disse, então, se você não tem intenção de casar, o que você está fazendo com ele? Né? Ah, pastora, mas é que não é para não ficar sozinha. Eu falei, tá, não é assim a vida, né? Então, é isso que a gente precisa pontuar muito sério, né? Eu e meu marido, nós namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. Né? Nosso negócio é dar um flash, né? Por quê? Porque nós tínhamos certeza que Deus tinha colocado eu na vida dele e ele na minha vida, né? E velho não tem que ficar esperando, você sabe que é de Deus que tem que esperar, né? É isso aí. Né? E foi isso que aconteceu conosco, e vamos fazer 20 anos de casado já, né? Então é sinal que a coisa funciona mesmo, né? Amém. Né? Passamos por lutas, por dificuldades, mas Deus nos deu a vitória e tem nos dado vitória todos os dias, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês, né? Que a gente é 100% contra a separação, mas nós cremos num Deus que restaura e que nos dá uma nova vida. Então, eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe vocês. Amém, amém. Lívia, com você, suas últimas considerações. Obrigada, viu, pelo convite. Me pegaram de surpresa, né? Estou me ajeitando aqui ainda. Eu também, eu estou sempre ajeitando o cabelo aqui. Sempre um fiozinho fora do lugar. É que encontro de mulheres é assim, né, gente? A gente não fica ali no vídeo, mas fica vendo se está tudo em ordem. A gente ora um tanto e gasta 50 minutos só para se arrumar. Mulher tem esses detalhes, né? Esse perfil, né? Mas é muito bom, sempre muito gratificante poder compartilhar um pouco, né? E ainda mais falar desse assunto aí, é um assunto tão relevante, né? Tão importante hoje. A gente precisa realmente cuidar, né? Porque Jesus veio para os desamparados, né? E é para esses que a gente tem que trabalhar, que a igreja tem que trabalhar, né? Então, existe trabalho na igreja, né? A gente às vezes pensa que as coisas são fáceis, tudo acontece naturalmente. E a gente sabe que no mundo que a gente está vivendo há uma tendência muito grande desse tipo de coisa aumentar bastante, né? A gente não quer, a gente ora para que não aconteça, nós não queremos, mas a gente sabe que o jeito que as coisas caminham, né? Nesse tempo de pandemia, a gente tem visto o número de divórcios que tem aumentado. E, na verdade, as coisas só estão se manifestando, porque os relacionamentos estão muito mais próximos, e daí as coisas se manifestam, né? E as pessoas não sabem como corresponder aos relacionamentos. Então, a gente está orando para que não aconteça, mas a igreja precisa estar preparada, né? E esse ministério tem amparado, tem cuidado, e a gente é muito feliz por fazer parte disso e poder estar disposto a servir essas mães aí também, junto com a pastora aqui da igreja e ou em qualquer outro lugar. Deus abençoe, viu? Obrigada. Amém. Obrigada, Vivian. Obrigada, gente. Olha, foi muito bom ouvir vocês. Espero que muitas outras mulheres se sintam motivadas aí a abrir um grupo na sua igreja. Às vezes o marido trabalha, ela fala, não vou conseguir porque meu marido não vai. Mas vai você, né? Dê uma atenção especial para as mulheres. Pode falar, pastora. Tem muitas mulheres que os maridos não querem vir, ou não podem vir, ou não são cristãos, elas fazem comigo o curso e aprendem muito e ensinam muito, ajudam muito. Então, elas também são acolhidas. Não precisa só ser separada, tem muitas mulheres que os maridos vêm e é maravilhoso. Não vêm e elas vêm e é maravilhoso. Perfeito, isso aí. Beijo então... para Valeriana. Te amo, querida. Nossa, tem muitos comentários aqui para a gente ler, viu, pastora? Mas a gente vai encerrar, né? Porque o nosso tempo já foi bastante, assim, né? Foi bastante tempo. Mas a gente queria deixar esse convite aí, esse encorajamento para as mulheres, que vocês podem abrir um grupo, estejam aí, se precisar, a gente informa, a gente ajuda, a gente orienta, né? Nós temos algumas coisas para ajudar, quem quiser trabalhar com grupos assim. E eu queria falar para vocês sobre as nossas redes sociais, né? Nós temos do GFI, nós temos o Instagram, que é @GFI Brasil. Nós temos também nosso canal lá no YouTube, GFI Brasil. Entra lá, se inscreve, receba todas as novidades.
Nós também temos aqui a nossa página no Facebook, que a gente sempre está fazendo lives curtas, né? Para informar, para estar orientando, motivando aí nossos líderes, né? Sempre pensando aí em atendê-los, né? E é muito importante a gente poder estar aqui compartilhando nossas experiências, nossos testemunhos, né? Isso faz com que nós nos fortalecemos mais ainda como mulheres, né? Então, a gente conta com vocês no próximo GFI Mulheres. E a gente queria também deixar um recadinho, que segunda-feira, dia 20, nós também faremos uma reunião aí com os líderes pelo YouTube, tá bom? Para todo mundo assistir lá. E a gente conta com a participação de todo mundo. É isso aí. Então, agora vamos passar a palavra para a dona Norma, que vai fazer os agradecimentos e a oração final. E eu quero aproveitar e dizer, antes dela, que eu estou muito feliz mesmo, eu sempre fico muito animada com essas reuniões, porque eu acho que é uma forma da gente dizer para você, pastora Tânia, para você, Vivian, Lígia, Norma, e cada uma dessas mulheres que está assistindo agora ao vivo, e depois também a gravação, o quão importante vocês são. Tá? Então, nunca se esqueçam do valor de vocês, da capacidade, do potencial que vocês têm de chegarem ao coração das outras pessoas também. Tá? Então, sintam-se sempre acolhidos aqui por nós. Faremos o possível para continuar levando ferramentas para vocês. Tá? Então, eu estou muito feliz e obrigada a vocês por terem aceitado o nosso convite. Eu também quero agradecer a pastora Tânia, a Vivian, agradecer a você que está nos assistindo. E a vida inspiradora inspira mesmo a gente a trabalhar. Então, aproveite esse momento de inspiração, aproveite esse momento que você está com seu coração tocado pelo Espírito do Senhor e procure fazer algo relevante, né? Procure mudar a vida de alguma pessoa que está ao seu lado, a vida de alguma pessoa que vem até você. Não fique esperando. Haja você, né? Faça uma coisa qualquer que você acha que vai agradar aquela pessoa que você tem no coração de abençoar e vai e abençoe. Então, esse tempo aqui é para a gente te motivar a isso mesmo, abençoar outras mulheres, abençoar famílias, abençoar os filhos. Então, nós agradecemos a pastora Tânia, nós agradecemos a Vivian, agradecemos muito, pegamos de surpresa, Vivian, mas o Senhor já sabia que você viria falar aqui hoje, né? Que a doutora Simone não poderia falar, mas que a gente, mesmo que ela estivesse falando, você falaria também, mas hoje foi o dia especial que Deus trouxe para falar ao nosso coração, com a Vivian e com a pastora Tânia. Então, nós agradecemos muito a pastora Tânia, ela é uma inspiração mesmo, a vida dela é uma vida inspirativa para nós, a vida da Vivian é uma vida inspirativa para nós, e se você não conhece, procure conhecer essas mulheres, que elas servirão também de inspiração para a sua vida. Nós agradecemos muito e pedimos que o Senhor derrame bênçãos em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante sobre a vida de cada uma de vocês. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o Senhor abençoe o seu dia, o resto de tarde que nós temos ainda, e abençoe todos os seus dias em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e beijo para todas. Pastora Tânia entrando aqui para o adeus também, né, pastora Tânia? Muito obrigada. Deus Obrigada, mulherada. Tchau. Vamos ver outra vez. Veremos, com certeza. Então, Lígia, vamos acabar, né? Foi muito legal esse bate-papo. Acho que as perguntas também que vieram foram muito bacanas. Obrigada pela participação de cada uma de vocês, das discípulas da pastora Tânia também, que estiveram aqui conosco. Então, eu deixo meu abraço para vocês, um excelente fim de tarde, um excelente final de semana e até o próximo GFI com elas. Tchau, Deus abençoe. Tchau. Tchau. Beijo para todas.